O professor Randolph Rodrigues é senador e é líder da oposição ao governo Bolsonaro no Senado Federal. Atualmente, ele é filiado à Rede Sustentabilidade. Esse papo você tem que curtir. Para quem reclamava que a gente só trazia a direita no 8 minutos, meu querido, precisa ver esse. Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar. Senador, Rafinha, privilégio tudo bem? ter um senador Honra toda minha. da República. Nada, eu sou um fã seu. Maior cargo a passar por aqui. Diminui aí o posto. Eu sou um fã teu aqui. Muito obrigado. Estou como Randolph. É verdade. Randolph, vamos conversar. Você é o cara, olha, a sua posição nesse momento é importante. E é importante que esse nosso programa seja bom. Porque eu trago muita gente da direita. O MBL bate carteira aqui, então nós temos que fazer um papo legal. Trouxeste Boulos aqui também. Então, que foi um papo muito legal. Teve equilíbrio. Sim, eu vi. Boulos foi muito ótimo. legal. Qual é a tua função hoje nessa discussão política, Randolph? Porque tu tá de líder ali da oposição, é uma posição muito importante nesse diálogo, numa oposição que está se acostumando com esse novo momento, né? Como é que você faz para assentar a tua posição e conseguir ter valor nessas discussões quando a oposição parece que está sendo esmagada pelas redes sociais, pela gritaria da direita? Não ser oposição sistemática, não apostar no pior para o Brasil. É o papel que eu acho que nós temos que cumprir nesse momento. Nesses 5 meses de governo Bolsonaro, o nosso trabalho foi facilitado pelo próprio governo. Você há de convir comigo, né? A oposição foi feita por ele mesmo? A desorganização do governo é um governo anárquico, né, Rafinha? Você vê vários núcleos do governo, vê um núcleo comandado por um astrólogo que, lá dos Estados Unidos, que tem seus discípulos excêntricos aqui, comandando pastas sensíveis como da educação. E falando um monte de besteira como estão falando aí. O cara falou que faculdade é balbúrdia, que vai cortar daquelas que se rebelarem. Aí acabou incentivando milhares de jovens no último 15 de maio a estarem nas ruas. O Ministério das Relações Exteriores, com perdão da expressão, mas o Brasil nunca teve tão avacalhado na seara externa como teve sobre a atual condução não só do senhor Jair Bolsonaro, como desse Ministro das Relações Exteriores que está aí. Chega ao disparate do núcleo mais sensato do governo acabar sendo o núcleo militar. Então o governo criou-se uma mitologia, aí não é um mito, é uma mitologia, de que ia ser um governo autoritário. É um governo atrapalhado e anárquico. Eu torcia, eu acho que eu não sou daquele de quanto pior melhor, eu torço para que o Brasil dê certo. Mas eu não vejo muita esperança em um governo que não tem unidade e que tem um presidente despreparado e tem núcleos tão anárquicos quanto este. Mas como é que faz, então, para, nessa discussão, o teu discurso não ser diminuído pelos últimos anos de esquerda atrapalhada que a gente também teve no país? Às vezes o brasileiro médio, ele simplesmente coloca tudo no mesmo saco. Como é que faz para ter sua voz ouvida com essa rejeição que a esquerda sofre? Não fazer oposição por oposição em primeiro lugar. Segundo, é o seguinte, eu concordo contigo em uma premissa. Os governos de centro-esquerda, eu não diria somente o período petista no governo, mas o período também do PSDB, porque ambos os partidos, o PT e o PSDB, têm uma origem muito comum se nós formos perceber a raiz. O PT teve a origem dos movimentos operários, da virada dos anos 70, dos anos 80, aqui em São Paulo. O PSDB surgiu da intelectualidade e de uma ruptura com o PMDB na Constituinte em 1986 e 87. O Pacto Democrático de 88 deu luz a esses dois partidos se revezarem no poder nos anos que se seguiram. E eles trouxeram conquistas importantes para o Brasil. Primeiro, temos que dizer. Não tenha dúvida. Estabilidade da moeda. É uma conquista importante, temos que louvar. Ascensão social dos mais pobres no período petista. Tem que se louvar. Mas também, eles se envolveram no velho padrão da política. Eles poderiam ter, em momentos diferentes, inaugurado, rompido com as velhas oligarquias políticas, que o Bolsonaro disse que é diferente. E não é, vamos combinar. Alguém que 30 anos esteve no parlamento, alguém que tem no governo setores que sempre governaram o Brasil durante muito tempo, não tem nada de novidade, né? Então, o principal erro desses governos de centro-esquerda foi quase o cumpliciamento com o sistema corrupto, né? Por isso tem pautas e agendas que nós não podemos ser do quanto pior melhor. E algumas vezes, por ser assim, a gente até se diferencia do próprio governo. Veja, vai ser votada a MP 870 agora. Olha só a situação paradoxal, né? Eu acho que o COAF tem que ficar em qualquer lugar. Só que o ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro, disse o seguinte:
O COAF, para cumprir o seu papel, tem que ficar no Ministério da Justiça. Sou da Rede de Sustentabilidade, lidero o nosso bloco de oposição lá no Senado, vou apoiar essa agenda. Ocorre que o presidente Bolsonaro falou ontem o seguinte: eu quero que o Senado vote logo, da forma como a Câmara votou. Ou seja, tirando o Ministério da Justiça, tirando o COAF do Ministério da Justiça, esvaziando, de certa forma, o discurso que ele próprio fez de combate à corrupção e que ele tenta utilizar para incentivar os seus seguidores a ir às ruas contra o Congresso Nacional e contra as instituições em geral. Então eu acho que nós temos que não aceitar as provocações, em primeiro lugar, do lado de lá, e tem que fazer uma reflexão dos erros cometidos pela esquerda nas suas experiências de governo para não repetir esses erros. Que você há de convir que gerou muito essa rejeição que fez eleger um cara de extrema-direita como o Bolsonaro. Total. A culpa é muito da esquerda. A contraface do bolsonarismo foi o culto à personalidade que foi criado pelo petismo. Pelo Lula, especificamente. Especificamente. Olha, o Lula é uma figura fantástica. Eu tenho que convir em relação a isso. Vai visitar? Uma grande... Já foi visitá-lo na cadeia? Não fiz. Okay. Não fiz. Né? Eu acho, inclusive, que o processo... Por quê, senador? Não fiz porque você é uma figura tão maravilhosa, não merece uma visita lá no... Não, eu não fiz por uma razão, porque eu acho o seguinte: o processo seguiu o rito normal, embora o juiz que conduziu o processo tenha desmoralizado o processo. Pelo fato de ter abraçado o ministério, eu concordo. Não cabia, né, Rafinha? Eu acho feio. Veja, o cara... Eu acho feio. O cara é o seguinte, eu acho que o processo seguiu as regras. Não tenho que falar de um processo que teve a atuação do Ministério Público, a atuação da defesa, condenação da primeira instância e depois confirmação da sentença na segunda instância e depois confirmação do Superior Tribunal de Justiça. A ordem do Estado de Direito, bem ou mal, foi seguida em relação a isso. E tudo isso fez com que há 1 minuto atrás você falasse que o Lula era uma pessoa maravilhosa. Me explica isso, senador. Quero dizer, ele não deixa de ser uma pessoa maravilhosa, um grande líder social, que foi. Agora tem um gravíssimo erro. Ele tem um pouco de egolatria das coisas serem em torno dele. Eu acho que a oposição e a esquerda não pode ser em torno de uma palavra de ordem, como o Lula livre. Eu acho que a oposição tem que se posicionar a partir das necessidades que o povo está pautando, que o povo está exigindo, e não em torno dessa palavra de ordem, né? E não em torno dessa agenda, né, que está sendo colocada por ele. Os posicionamentos e a figura do Lula ainda jogam um papel importante no jogo político da esquerda? Para mim, não. Eu não vou esperar assim. Eu tenho um profundo respeito. Eu repito, o Lula é uma grande liderança social da história brasileira. Ponto. Em relação a isso, né? Tenho um profundo respeito pelos companheiros do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a gente vai estar com eles em muitas agendas da oposição. Mas eu não espero deles e eu acho que não cabe a eles o direito de nos liderar nessa nova fase, porque a situação que nós estamos tem muito da responsabilidade deles. A situação que nós estamos, temos chegado à eleição do Bolsonaro, eles apostaram nisso. Eles não tiveram a possibilidade de fazer, ou melhor, eles não fizeram autocrítica antes da eleição, eles não tiveram a humildade de dizer, olha, já deu para nós, vamos pensar na alternativa, tem aí a Marina, tem aí o Ciro, tem outras alternativas do nosso campo, vamos pensar em outros. Eles não tiveram humildade para isso. Então eu não espero deles, eu não espero desse setor humildade para autocrítica, reconhecimento. Nós estamos construindo um caminho diferente, né? Por isso que construímos uma coalizão lá no Senado, juntando Rede, PDT, Cidadania, PSB. Estamos buscando outros atores na Câmara, estamos buscando com outros atores e principalmente com a sociedade organizada, construir um caminho que evite a retirada de direitos do que representa, que é uma ofensiva do governo Bolsonaro, evite o massacre em relação aos mais pobres, evite a ameaça à institucionalidade e construa uma oposição propositiva. Você, como faz o papel ali de líder da oposição, você está acostumado ao diálogo, ao debate, que às vezes se torna... É um debate quente, é um debate que às vezes é morno, mas de qualquer forma você está ali na linha de frente. Como é que você faz, enquanto líder da oposição, quando você concorda com o outro lado? Rafinha, com o primeiro mandamento que eu aprendi com meu avô e com meus pais:
ter humildade e reconhecer que o outro está certo, né? Você já fez isso, André? Já várias vezes. Cita a última vez que você fez isso. Essa semana, na medida provisória 863. Veja, 3 anos atrás, eu era contrário à abertura do mercado aéreo nacional para a vinda de empresas estrangeiras, a abertura do capital para empresas estrangeiras. É o projeto mais difícil de entender do mundo que você está citando. Pois então, tudo bem. Hoje eu tenho uma posição favorável. Resumindo, qual é a ideia desse projeto? É o seguinte, desde 1967, veja, nós temos há mais de 50 anos, mercado aéreo nacional só pode ter participação de empresas que tenha 100% de capital nacional. Perfeito. A Gol, a Latam, a Azul, então, elas têm majoritariamente participação de capital nacional. Não era possível ter empresas que a maioria do capital fosse capital estrangeiro. Depois dessa medida provisória, isso mudou. Por que isso foi uma necessidade para o mercado brasileiro? Porque, diante disso, empresas estrangeiras podem entrar no mercado nacional de aviação civil. Veja, este monopólio do Estado no setor do mercado aéreo, no setor aéreo nacional, o que foi que ocasionou nos últimos 50 anos? A concentração do mercado aéreo brasileiro nas mãos de poucas empresas e o preço astronômico de passagens que nós temos. Com a abertura, nós temos uma possibilidade hoje de reduzir o preço das passagens do mercado aéreo brasileiro. Concordou, aí teve que engolir e falou, não, vamos. Não, eu tive a humildade de mudar de opinião. Boa. Há 3, 4 anos atrás, eu pensava diferente. E é Mário Quintana, um belo poeta gaúcho, que diz o seguinte, né? Eu aprendi a pensar. Por isso eu mudo de opinião. Só não mudo de opinião aquele que não pensa, né? Eu me inspiro nessa poesia do Quintana para sempre que acho que o outro lado está com a razão, ser convencido. Aliás, Rafinha, sabe qual é o sentido da palavra convencer? É vencer com. Alguém pensa que convencer é derrotar o outro. Convencer é você vencer junto com o outro. Aí eu acho que tem um significado melhor. Então eu aprendo a ter a humildade de convencer com o outro. Eu acho que foi você que inventou isso. Não, eu acredito. Eu tenho impressão. Acredite. Eu caí. Na hora eu caí, mas eu pensei, esse cara me acredite, tá no latim, busca errado. Okay. Vamos lá no Google depois. Quem tá nos assistindo, procura aí. Teve uma mudança drástica no Congresso, nós temos agora deputados mais novos, barulhentos, as redes sociais, e esse barulho todo, de que forma ele mexe com o dia a dia dessa casa? Porque hoje em dia tudo que acontece ali sai muito mais do que antigamente saía, né? Antigamente era um ambiente meio protegido, você tinha ali a TV Senado, a TV Câmara, são coisas que você conseguia assistir um pouco, mas hoje em dia tudo aquilo ali... E às vezes até controlar, né? Então, até controlável. Agora, como é que vocês convivem com essa nova realidade? Eu acho que isso foi importante. Bom, primeiro, Rafinha, a eleição de 2018, eu acho que tem que ser assinalada como uma eleição que rompeu o pacto constituído pela redemocratização de 1985 e pela Constituição de 88. Todo aquele pacto que existia, aí desde a eleição do Bolsonaro, concordando ou não concordando, né, tem uma posição clara de oposição ao governo Bolsonaro, mas a eleição dele foi a eleição de no inglês, de um outside, né, de alguém que era de fora que ele não é de fora do sistema, né? Ele foi sempre dentro do sistema. Mas ele vendeu... Quase, hein, senador? Quase que mas botou ele de Trump. Ele não é o Trump, senador. Ele vendeu a imagem... Não, o Trump é muito mais competente que ele e preparado que ele, né? Embora divirja completamente do Trump, mas o Trump tem preparo. O atual presidente da República não tem preparo algum, né, para exercer o cargo de presidente da República. Respeito, porque foi eleito por milhões de brasileiros, mas não tem preparo para esse cargo. Mas, o que eu ia dizendo, a eleição representou uma ruptura, não só na eleição para o Executivo, mas também na eleição do Congresso. Houve uma ampla renovação, tanto na Câmara quanto no Senado. No Senado, inclusive, foi mais que a Câmara, viste? 54 senadores foram candidatos à reeleição na eleição de 2018. Só eu e mais 5 fomos reeleitos em 2018. O restante todos são novos senadores. Eu acho isso importante e fundamental para a democracia, porque o princípio elementar e básico da democracia é a alternância do poder. Sistema que fica mantendo os mesmos é sistema ditatorial, né? E tem um fenômeno novo aí, lógico, né? Que é essa história do acompanhamento pelas redes sociais. O primeiro dia de sessão lá do Senado, parecia que eu estava com vários colegas caçadores de Pokémon lá, sabe? Sabe aquela história lá de caçador? Porque cada um com o seu, assim, né? Isso é uma realidade nova, né? É a realidade dessa história de redes sociais, que é uma realidade que nós temos que entender. Eu acho que é uma realidade que democratiza a informação, mas é uma realidade também perigosa, né? A eleição do Bolsonaro retratou isso, né?
O Bolsonaro, é verdade, não teve tempo de televisão, aparentou ser alguém de fora do sistema, mas tem coisas da eleição do Bolsonaro que não estão explicadas. Mas a propaganda política, ela é você vender uma imagem, seja na internet ou seja em qualquer lugar. No caso do Bolsonaro, me parece que mais teve frágil. algumas... Você acha mais frágil pelo fato de ter vindo da rede social, de repente? Não acho. Olha, acho que foi mais forte. Principalmente porque eu acho que teve um esquema de financiamento que distinguiu a candidatura deles dos demais. Para mim, está comprovado que teve um esquema de financiamento de Caixa 2 na campanha de Bolsonaro para inaugurar no mundo, de forma, inclusive, revolucionária nesse aspecto, a utilização, por exemplo, do WhatsApp. Tanto é que após a eleição do Bolsonaro, o próprio WhatsApp, mundialmente, fez uma autocrítica e teve que utilizar novas formas de restrição. Tem aspectos da atuação do Bolsonaro e do bolsonarismo, né, que precisam ser explicadas. Deixa eu te dar um exemplo. Um dia desses, subiu uma tag do Twitter que esteve em primeiro lugar. Eu vi isso. Bolsonaro, nosso líder. Presidente. Ô, Rafinha, quem é que tuita Bolsonaro? Né? Quem gosta de chá de boldo e gosta do presidente. Deve ter sido ou um robô. Conversando robô depois. Sobe a tag e aí, claro, obviamente... Sobe a tag mundial. Teve informações que eu tenho, essa tag subiu mundialmente com twitters vindos da Macedônia, twitters vindos da Ucrânia. Senador, o senhor está diminuindo o valor de Bolsonaro na Macedônia. Pois então. Na Macedônia, mas não Bolsonaro é top. Mas não é de Bolsonaro que eu estou diminuindo. De Bolsonaro. De Bolsonaro que eu estou reduzindo. É de Bolsonaro, de um outro personagem. Okay. Então é o seguinte, e dados que nós temos dão conta que esse foi uma primeira experiência de Twitter no mundo 100% bot, 100% robô. Alguma coisa está errada. Como é que sobe nas redes sociais um Bolsonaro na rede mundial do Twitter, em primeiro lugar no Trend Topic, e isso é comprovado que é 100% robô? De onde veio o dinheiro para financiar isso? Senador, eu entendo. Isso é uma pergunta a ser feita. Eu entendo perfeitamente, mas a verdade é o seguinte, a esquerda não levanta tag nenhuma. Seja com robô, não seja com robô. Precisa se adaptar aos novos tempos. Precisa se atualizar. De forma ilegal. Eu entendo perfeitamente a sua crítica de forma ilegal. Isso não é justo, não é honesto. Eu entendo perfeitamente. Nem na campanha, nem agora. E até posso vir a concordar. Mas a autocrítica está em olhar isso e não só apontar o dedo do tipo, isso está errado, como tipo assim, como eu vou poder jogar esse jogo agora? De maneira honesta e maneira justa, mas existe um caminho aí, né? Bom, então vamos partir daí. Vamos primeiro restabelecer as regras justas. Eu acho que não só a esquerda, mas todos os setores que legitimamente disputam a democracia têm que jogar o jogo justo, o jogo dentro das regras da ética, dentro das regras que nós temos uma lei, inclusive no Brasil, para isso, o Marco Civil da Internet, que teve um amplo debate no Congresso Nacional, né? Nós temos uma orientação... Eu tomei uma no Marco Civil da Internet, isso voltou contra mim de um jeito, nossa senhora! Porque você sabe, a discussão, desculpa te interromper, claro, mas o Marco Civil da Internet começou com uma discussão muito interessante sobre privacidade e a partir de um certo momento a discussão começou a ser tipo assim, será que a gente pode deletar algumas informações que são lesivas? O governo também não pode meter o dedo nessa ferida? E aí começou a virar uma ameaça à liberdade de expressão. E eu fui apoiador do Marco Civil, tomei uma que dói até agora no meu brioco. Pois é, agora assim, aí é um outro debate sobre a liberdade, sobre a liberdade de expressão. Porque isso toca meu coração, eu tive que interromper. Isso aí bate aqui no... Esse é um outro debate que eu acho que envolve a liberdade de expressão. E assim, sobre a liberdade de expressão, eu acho que não pode ter limite para ela. Ela é fundamento para a democracia. Você pergunta, tem algum momento que você se converteu à direita? Teve algum momento que você concordou com o outro lado? Deixa eu lhe dizer, eu manifestei solidariedade. Eu fui um dos poucos parlamentares, há pouco tempo, que manifestei solidariedade ao site antagonista e à revista Cruzoé, quando teve a censura promovida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Parte, inclusive, eu acho que erradamente, parte da esquerda ficou ao lado do STF. Mas veja, eu acho que nós temos que divergir,
criticar veementemente a utilização errada das redes sociais. Mas nós não podemos utilizar as regras de fora do Estado Democrático de Direito para utilizar limitação à liberdade de expressão e limitação à censura. Qual é o limite que tem a liberdade de expressão e a censura? É o limite quando passa para agressão. Nesse caso, por exemplo, que eu estou citando para você, que eu estou dando o exemplo concretamente, os meios de comunicação não extrapolaram em relação a esse limite. Aí essa conversa aí, você chegou num especialista aqui. A agressão, ela é subjetiva. Quando você deixa essa subjetividade na mão do juiz, o que é o caso da lei brasileira, eu não estou aqui para criticar o que é, eu estou aqui para criticar o que eu acho que é certo e o que é errado, não estou a lei é essa. O juiz determina o que foi agressividade ou o que não é. Quando você deixa isso na mão de um, ou na mão de dois, ou na mão do poder judiciário, você acaba dando um poder demais para uma figura que pode vir a cercear a liberdade de expressão. Porque ao mesmo tempo você fala da Cruzoé que estaria divulgando informações importantes, do outro lado você tem eu que faço uma piada, você tem o Danilo que sacaneia a Maria do Rosário. Foi agressivo? Foi, mas isso acaba sendo subjetivo. A liberdade ou ela é irrestrita ou ela não é, por mais agressiva que ela seja. Veja. Por mais ofensiva, por mais lesiva que ela seja, porque senão fica na subjetividade. E aí a gente fica dependendo... Mas é o seguinte, a gente tem que ter... Eu sou da máxima o seguinte, qual é o limite do nosso comportamento, Rafinha? Assim, aí, fraternalmente conversando. Fraternalmente, ok, beleza. Qual é o limite da nossa atuação? É o limite estabelecido pelas regras do Estado Democrático de Direito. Vale aquela máxima do Churchill, né? A democracia é o pior dos regimes. Mas não inventaram nada, a humanidade não inventou nada no mundo até hoje melhor que esse. Nós temos o limite estabelecido. Nos limites estabelecidos pelo Estado Democrático de Direito, nos limites estabelecidos pela nossa lei, o que é o seguinte, a censura não é possível. A censura não é aceitável. A censura é algo inaceitável conforme o artigo 5º da Constituição. A liberdade de expressão é um princípio. Se alguém se sente ofendido, tem um dispositivo no Código Penal, nos artigos 25 e 26, para recorrer em relação a isso, a alguma eventual ofensa. Então você há de convir de que não é uma liberdade restrita. Se existe uma limitação por algumas ferramentas, significa que você não é totalmente livre. Sabe por que eu falo isso diretamente com você, senador? Porque eu sinto que a esquerda ela tem intuitos extremamente positivos de evolução social, mas quando entra na questão do discurso da liberdade de expressão, a esquerda gosta de um processinho. Eu já fui processado tantas vezes e perseguido muitas vezes pela própria esquerda, e é nesse ponto que eu acabo concordando com o pensamento liberal, que é tipo, não, fala, vamos viver. A gente precisa viver numa sociedade madura para que a gente... Nesse aspecto, sou tão liberal quanto você. Eu já recebi crítica de todas as formas, eu recebo críticas dos meus opositores. A crítica sendo verdadeira, a crítica não sendo mentirosa, uma coisa é você fazer a crítica com base na verdade. Se você faz uma crítica de que, por exemplo, eu viajei com recurso público de férias para passar o final de semana em Paris, e se eu fiz isso, você tem todo o direito de sair, de publicar nota, de me escrachar aqui no seu programa, de fazer o que quiser. Se você diz isso e não foi verdade... Aí sabe o que você faz? Vai na rede social e mostra que você não fez. Pois é, mas... Ou vai na empresa, não precisa processar o cara. Eu acho que tem que ter meios de proteção da verdade. Eu ainda acho que tem assim a máxima da calúnia, né? Sabe aquela máxima da calúnia, aquela história que conta? Sim, a difamação, existe. Não, aquela conta da história da calúnia, do travesseiro que é solto, da pena que é espalhada e depois não recupera cada uma da pena. E para as pessoas públicas, em especial, eu acho que isso tem um peso. Eu acho que não pode ser substituído a verdade, né? Eu acho que isso não é limite, né, para a liberdade de expressão. Isso é, em todos os aspectos, ter fidelidade à verdade. Discordamos desse ponto, tá ok, vida que segue. Senador... E é bom a gente não concordar em todos, você não falou agora, daqui a pouco, que temos que discordar para evoluir. Qual é, nesse momento, o grande desafio da esquerda num país dividido como a gente está? A evolução frente às mídias sociais, é unir o discurso. A esquerda está muito dividida nesse atual momento. Uns querendo batalhar o Lula livre, os outros não querendo se vincular à figura do Lula. Tem uma discussão muito grande. Eu acho que nós temos que ter uma agenda com os problemas concretos que o povo brasileiro está sofrendo hoje. Eu não acho que a gente deve se restringir todo o papel da oposição, e eu vou mais adiante do que a esquerda, né?
em relação ao governo Bolsonaro, o desafio não é unir esquerda, é unir as oposições. Setores, inclusive, do PSDB que não concordam com a lógica deste governo. Setores de partido que não se reivindicam de esquerda e que são, inclusive, tidos como liberais e que não concordam com a lógica desse governo. E esse movimento aumenta a cada dia, parece. Né? E é um movimento com incentivo. Então, se a gente atrela toda a lógica de oposição ao governo Bolsonaro a uma palavra de ordem, é por isso que eu tenho também, me permita repetir o termo, fraternalmente, uma divergência com os companheiros do PT, né? Por isso a gente não pode atrelar toda a lógica de oposição a uma palavra de ordem. Nós temos que dar resposta a 13 milhões de desempregados que tem o país. Desses 13 milhões, os jovens na faixa etária de 18 até 27 anos, nessa faixa etária aí, o desemprego vai a 27%. Foi esse povo que no último dia 15 de maio foi para as ruas e que o Bolsonaro lá dos Estados Unidos, lá de Dallas, disse que era um monte de idiota, né? Era um monte de jovens lutando por universidade pública de qualidade, por educação de qualidade e por emprego também. Não tinha petista ali, tinha também petista, mas não tinha só petista, não tinha só militante de esquerda. Essa lógica de gente que foi para as ruas, inclusive em outros tempos de manifestações, é que inclusive a própria lógica do bolsonarismo hoje encastelado no poder, que não consegue compreender. Então, o desafio nosso é construir uma agenda para esses problemas do país e dialogar com essas necessidades, com os milhões de desempregados que tem, com a retomada do crescimento da economia brasileira. É o mercado, não é ninguém da oposição, foi o mercado que rebaixou a perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto nosso para o próximo ano pela 12ª vez. Né? Nós corremos o risco concreto de perder, de nós não termos crescimento negativo neste ano. Então, eu acho que nós temos que construir uma agenda de direitos, uma agenda contra a ofensiva de retiradas dos direitos da sociedade, dos direitos dos mais jovens. Uma agenda, um debate sobre essa questão do porte de armas, que é um absurdo. O presidente da República está exorbitando de suas atribuições. Né? Assim, eu quero aí debater isso do ponto de vista do mérito e do ponto de vista da forma. O presidente da República não pode fazer revogação de lei por decreto, porque isso é ditadura. Né? E nós lutamos para ter um Estado democrático de direito. E esse decreto sobre a utilização, posse, porte e comercialização de armas de fogo... Merece uma discussão mais aprofundada. Não, é uma subversão, é mais grave que isso, é uma subversão da ordem jurídica, porque o presidente editou um decreto desrespeitando a legislação que tem aprovada lá no Congresso Nacional e desrespeitando a própria Constituição, além de, no mérito, instaurar um bang-bang no país, Rafinha. Olha só, vamos raciocinar. De 1980 a 2014, nós tivemos 1 milhão de pessoas mortas por armas de fogo. 1 milhão de pessoas. Você dando arma para mais gente e distribuindo mais munição, você vai diminuir esse número de mortes ou você vai aumentar? É uma regra matemática simples, né? Eu, ao contrário do ministro da Educação, aprendi um pouquinho a fazer conta na escola. Você não tem, para a gente fechar, senador, você não tem medo de que a oposição está se armando, ela está metendo o dedo na ferida. Agora a casa que estava firme do Bolsonaro já começa a perceber que tem ali uns vazamentos e a casa já não está mais tão firme como estava anteriormente. Você não tem medo que o público veja a esquerda simplesmente como aquela que aponta em vez daquela que quer a transformação? Por isso que nós não podemos fazer isso. Por isso que a gente não pode ser somente contra a reforma da Previdência. A gente tem que aprontar uma alternativa à reforma da Previdência. Né? Nós temos que ter propostas. Por isso nós temos que partir de um pressuposto. Existe um déficit fiscal, né, no país. Nós temos que apresentar alternativa a eles a resolver o déficit fiscal. Por isso que nós temos que dizer por que não concordamos com o decreto de armas. Nós temos que fazer a oposição ao governo apontando o que é alternativa e apontando algo óbvio. Um governo que tem só 2 agendas, reforma da Previdência e armar todo mundo, não pode levar o Brasil a bom termo. Senador, muito obrigado pelo teu carinho, que te agradeço, pela tua presença. Eu que te agradeço. As pessoas ficam criticando que a gente só traz aqui um ou outro. Não tem isso, Matheus? Olha aqui, no mesmo dia que a gente está gravando aqui, vocês viram em semana diferente. A gente traz o líder da oposição no Senado e o líder do governo na Câmara. Que lugar maravilhoso isso aqui. E gravando nesta porra desse fundo de merda. Que os caras gravam todos os programas. Senador, todos os programas gravam aqui. Não, esse daqui é novo. Não, você não tá entendendo. Esse aqui não é novo. O cara falou, eu vou mudar o cenário. O cara trouxe esta merda desse quadro. Quem quer esta bosta? Aqui, ninguém quer um porra do... Mas tu há de convir que isso aí é uma mudança. Isso aqui não é uma arte, isso aqui é um lixo.
Ah, mas olha só, o macaquinho é tão bonitinho. É verdade, me arrependi. Vou botar de volta aqui. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado, senador. Obrigado pela tua... Eu que te agradeço. Me indignei com esse cenário aí, me indignei. Obrigado, até a próxima. Aê, valeu. Abraço, tchau.